Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, né? Voltando agora para a TNG, para o segundo episódio da primeira temporada, intitulado A Hora Nua. Esse episódio tem o mesmo nome do quarto episódio da primeira temporada de TOS, tá? E trabalha um tema semelhante, né? Para a gente poder falar do plot desse episódio, né, vamos começar falando que a Enterprise estava se encontrando com uma nave, né, indo se encontrar com uma nave que estava estudando uma estrela que estava colapsando, né, só que a tripulação dessa nave estava se comportando como se estivesse toda embriagada, né, e aí eles acabaram abrindo a escotilha da nave, vários tripulantes foram expelidos, né, da nave, né, e os poucos que ficaram ainda morreram congelados porque eles ficaram mexendo nos controles ambientais, sem falar que havia também, né, pessoas que estavam tomando banho com roupa. Então o que vai acontecer? O Riker, ele se lembrou de registros antigos disso, né, de pessoas tomando banho com roupa, né, de registros disso em outras naves Enterprise, e ele pediu para o Data estudar esses registros, e o Data acabou encontrando esse registro da Enterprise lá do James T. Kirk, né, onde eles estavam examinando um planeta, estava havendo uma variação gravitacional muito grande no planeta que estava afetando a cabeça das pessoas e deixando as pessoas como se elas estivessem embriagadas, né? E isso agora estava acontecendo também na nave que estava investigando essa estrela que estava colapsando, onde estava vendo grandes variações gravitacionais também. Isso acabou se alastrando como uma doença dentro da Enterprise, as pessoas começaram a ficar com muito calor, as pessoas começaram a se comportar de forma agressiva, se comportar de forma embriagada, né? Mas havia um antídoto, né, que a Enterprise clássica tinha conseguido gerar, né? A tripulação da Enterprise clássica, né, provavelmente o Dr. McCoy, né, tinha conseguido gerar ali no caso, né? E aí o que vai acontecer? A doutora Crusher vai tentar produzir esse antídoto, só que ela tem dificuldades, né? No primeiro momento esse antídoto não funciona muito bem e ela precisa reestudar a amostra, né? O grande problema é que a nave estava com a tripulação ficando cada vez mais infectada, né, por essa anomalia aí no caso, né? E para piorar a situação, o Wesley Crusher ele acabou criando um campo de força, né, em volta da engenharia, né, para impressionar o Capitão Picard, né? E ele ficou tomando conta da nave ali, né? Porque ele acabou desconectando, né, os chips isolineares da nave, né? Então não existia mais uma conexão entre a engenharia e os comandos que faziam a nave ir para impulso, ir para dobra, coisa e tal, né? O grande problema é que a estrela estava colapsando e um pedaço de plasma acabou indo em direção à Enterprise por causa desse colapso, né? E era questão de tempo daquele pedaço de plasma ali, né, de gás ionizado, acertar a Enterprise e destruir a Enterprise. Então era muito importante que, se tivesse acesso à engenharia, se reconectasse os chips isolineares, né, e pudesse fazer a nave sair dali do caso, né. Então, quer dizer, é um episódio que tem ali um certo grau de alívio cômico, né, porque você vê a tripulação agindo praticamente toda ela embriagada, né. As únicas pessoas que não foram afetadas, né, foram o Riker e o Worf, né, sendo que o Riker foi infectado, mas ele ainda não tinha manifestado os sintomas, né? E o Worf nem isso, o Worf ficou praticamente intocado. É uma situação curiosa porque até o Data se infectou, né? Mas o Data é um androide, né? Ele deu uma desculpa ali de que, de que a fisiologia do corpo dele parecia muito com uma fisiologia do humano, mas ficou um negócio mal explicado, né? O fato do Worf também não ter se contaminado, não ter tido contato físico com ninguém, né? E aí ele acabou não se contaminando, né? Quer dizer, ficou um negócio ali meio puxado. Mas o grande problema desse episódio é o seguinte... O grande problema desse episódio é o seguinte... É que você está colocando toda a tripulação numa situação de alívio cômico logo no início da primeira temporada, né? Os personagens mal foram apresentados, né? E aí essa coisa pareceu muito mais constrangedora, né, do que... pareceu muito mais constrangedora do que um alívio cômico mesmo, né? Talvez se esse episódio tivesse ficado mais pro final da primeira temporada, quando a gente já tivesse um conhecimento melhor da tripulação, né,
esse alívio cômico talvez ele surtisse mais efeito. Aí vocês podem me perguntar, mas poxa, existiu um episódio semelhante em Thor já no quarto episódio da primeira temporada também foi no início, mas lá teve um comportamento inverso. Primeiro, você tinha uma série ainda que estava se estabelecendo, né? E naquele episódio você tem uma situação em que o Spock chora, e aí isso inclusive faz com que tenha ajudado em muito, né, a popularizar o personagem do Spock. Quer dizer, você tinha uma tripulação, né, uma série que estava começando, uma série que não tinha a carga perdão, que já tinha, que Jornada nas Estrelas já tinha quando começou o TNG, né? TNG era uma nova tripulação que estava substituindo a tripulação da série clássica, né? Então era uma tripulação cercada de expectativas. E o primeiro episódio tinha sido feita toda uma apresentação dos personagens, mas a coisa ainda não estava muito bem explicada, né? Então você tinha um Picard muito rabugento, que ficou muito bobalhão nesse episódio. Você tinha a Beverly Crusher, que tinha toda aquela situação, todo aquele passado com o Picard e com o marido dela, que ainda não estava muito bem explicado. E no segundo episódio, quando a Beverly Crusher está se comportando como se estivesse bêbada, ela está parecendo que é uma mulher que está com uma carência afetiva de homem muito grande. Ficou mal, ficou estranho, né? A coisa mal terminada também do Riker e da Troi também. Aí a Troi também se comporta daquela forma, né? Também, como se ela tivesse também muito vulnerável ao passado dos dois ali. A coisa também da Tasha Yar, né, acabar levando Data lá para rolar uma parada lá com o Data lá, né? Quer dizer, pro Data foi até legal, né? Porque o Data ele tá ali, né, como um androide que ainda está conhecendo os comportamentos humanos, e foi mais uma experiência humana para ele no caso ali, né? E ele acabou também servindo ali como uma espécie de alívio cômico também, né? Mas pro Data esse alívio cômico até que caiu bem, até pelo fato dele ser um androide que ainda está aprendendo com os humanos, então esse alívio cômico caiu bem para ele. Mas para outros personagens eu acho que a coisa ficou um pouco ruim, entendeu? Ficou um pouco meio vergonha alheia, ficou um pouco uma coisa constrangedora, uma coisa um pouco desmoralizante, né? Principalmente para Beverly Crusher, principalmente para Inzad, e principalmente para o Wesley Crusher. A impressão que dá quando eu vi esse episódio é que toda aquela, como é que a gente pode falar, aquela cisma em cima do Wesley Crusher pode ter crescido muito com esse episódio aí, porque ali ele se comportou como um gêniozinho, né? Aquele gêniozinho que resolve tudo, né? Mas também é um moleque travesso. Ele estava sob efeito lá da infecção lá, ele estava, né? Mas pegou muito mal para ele se comportar daquela forma, entendeu? Como se fosse um moleque sem limites, coisa e tal ali, né? E ficou um negócio, e de repente a nave depender dele, né? Ele acaba, né, salvando a nave com as engenhocas eletrônicas dele lá de trabalho de ciências de escola, entendeu? Ele acaba salvando a nave, né? Então, quer dizer, mas ele salva a nave depois dele ter criado uma situação que botou a nave em perigo, né? Então, quer dizer, foi um tiro ali que não ficou muito legal, sabe? Eu acho que para o contexto esse episódio não caiu muito bem. Você colocar essa situação toda logo no início da série. Talvez para TNG, se esse fosse um dos últimos episódios da primeira temporada, talvez caísse melhor. Quando a gente já tivesse um conhecimento um pouco mais desenvolvido dos personagens, quando a gente tivesse um grau de intimismo com os personagens, entendeu? Mas ali no início, bem no início mesmo, já ser logo o primeiro episódio depois do episódio piloto para falar o quê? Não, a gente está resgatando o espírito de TOS, a gente está fazendo uma referência a TOS, coisa e tal, né? Mas talvez isso tivesse sido melhor colocado se ficasse mais pro final, né, da série, né? Perdão, pro final da temporada no caso, tá? Então essa é a minha impressão de hoje desse episódio. Um episódio que faz uma homenagem a TOS, é uma ideia boa, não vou dizer que é uma ideia ruim, é uma ideia boa fazer essa homenagem, mas talvez essa homenagem ficasse melhor se ela caísse mais lá pra frente na temporada. Até porque já tinha sido feita uma homenagem a TOS no episódio piloto, quando você coloca o Dr. McCoy velhinho ali conversando com o Data, né? Então não precisava colocar imediatamente essa referência a TOS, né? Já depois do episódio piloto, né? Poderia colocar isso um pouco mais pra frente, no caso, tá certo?
Então é isso aí, gente. Essa é a minha impressão do episódio hoje, tá? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera. Deem uma olhadinha lá na Batata Espacial, que eu vou colocar uma resenha desse episódio lá também, tá? E não deixem, né, de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no Diário do Capitão, né? Para vocês poderem sempre saber o que está sendo feito no canal, tá? Os vídeos do Thiago, as lives, o programa de rádio dele, né? Meus vídeos daqui, que está analisando agora mais os episódios de Jornada nas Estrelas, tá? E fiquem sempre com a gente aí, né? E fiquem em contato com a gente, que essa interação de vocês com a gente sempre é muito bem-vinda, tá? Um abração, fui, até a próxima.